Que legal. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que está aqui no YouTube. Sandro, Walter, Humberto, Sérgio, Tânia. Não perde uma live, hein, Tânia? Carlos, enfim, tanta gente. Boa noite, alunos Labdata. Boa noite, convidados. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo Festival de Inverno. Hoje é o dia 14 de julho, estamos na metade do festival. Durante essa semana temos muitas programações e durante a semana que vem também. Principalmente vamos falar sobre metaverso. Então a semana que vem vai ser totalmente recheada de metaverso e no próximo sábado teremos atividades no Labdata, atividades presenciais imersivas em metaverso para você e sua família, inclusive as crianças podem vir aqui, teremos pipoca e atrações em metaverso para as crianças. Mas na noite de hoje, nós temos uma noite muito especial, um round table, um bate-papo com super executivos que gentilmente liberaram um espaço na agenda para estarem aqui conosco. Então, hoje temos a participação especial de Larissa! Gaioto, Gaioto amigo nosso aí, já está vindo aí nos nossos eventos, muito bem, Monstro Sagrado, Super André Gomes e Washington. Eles farão uma apresentação, ninguém melhor, né, do que falar dos executivos. Eles. Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta aqui para fazer a rodada. Sempre a ideia, eu faço uma pergunta, né, eu vou moderar, e aí os colegas fazem uma rodada. Eles farão uma apresentação e vão responder na sequência, vão contar para nós, né, na verdade, qual o desafio que eles encontraram quando assumiram as posições que estão nas empresas atuais. Então, para começar o desafio, André, seja bem-vindo, André. Olá, muito obrigado, Alessandra, obrigado por estar aqui com vocês, é um prazer imenso estar aqui podendo compartilhar a experiência com vocês, algum insight que seja proveitoso para vocês aqui, saindo do mundo acadêmico e tentando linkar um pouco com o mundo profissional. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né, bem rapidamente. Eu estou com praticamente 18 anos trabalhando em bancos, tá? Sempre trabalhei em bancos, passei por Santander, por Banco Real, não sei se alguém aí que está estudando já ouviu falar em Banco Real, né? Quem é mais velho conhece. Passei pelo Itaú e passei por Itaú BBA, e mais recentemente tenho trabalhado no Sofisa, tem os últimos 3 anos. Vou falar um pouquinho dos desafios do Banco Sofisa, que eu acho que tem bastante a ver com essa live aqui. Mas sempre trabalhei com negócios, tá? E aí é um ponto diferente que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que eu trabalho com negócios, só que eu sempre trabalhei com dados para entregas de negócio. Então, desde lá do começo, desde quando eu comecei a trabalhar fazendo estágio, eu já havia oportunidade de fazer algum tipo de automação, mesmo no Excel mesmo, né? Então, sempre fui trabalhando depois com banco de dados aí, com Access, quem lembra de Access aí também, né? Agora já está muito mais evoluído, né? E aí foi indo para um R, e aí um SAS, e aí vamos passando por outros tipos de ferramenta, mas sempre trabalhando com dados. E hoje eu assumi no Banco Sofisa um desafio, que aí eu tenho certeza que o desafio dos demais aqui, tanto da Larissa, do Washington, do Gaioto, vão ser tão interessantes quanto, é que quando eu vim para o Sofisa, era para assumir ser um head de dados dentro do Sofisa. E aí, como eu tinha trabalhado em bancos a vida inteira, o que a gente espera, né? Bancos é informação pura, né? Até o primeiro agiota que, quando apareceu, quanto mais informação ele tinha, mais banqueiro ele era, né? Se eu sei onde que sua filha estuda, se o horário que ela entra, que ela sai, dá para dar um crédito, né? Porque eu garanto um pagamento posterior. Então, informação é algo muito importante para banco. E aí, quando a gente assume um desafio de trabalhar com dados em banco, o que você espera? Que tenha muitos dados, né? Porque banco o core dele é dados, né? Mas quando eu cheguei era tudo mato, tá? Eu olhava assim, era mato, aquele terreno baldio cheio de mato, e eu tive que começar do zero, tá? Foi um processo aqui de mudança, um banco ultra tradicional, o Banco Sofisa. Talvez vocês não conheçam, né? O Banco Sofisa é um banco mais focado no mundo PJ, então por isso que talvez algumas pessoas não tenham visibilidade do banco e tudo mais, mas tem o Sofisa Direto, que foi o primeiro banco digital do Brasil, 100% digital. É um banco focado em investimentos e que tem já esse approach de transformação digital, já tem
uma linha de trabalho um pouco mais focada em dados. E quando eu vim para cá, foi para começar estruturar dados do zero mesmo, tá? Veio eu sozinho, tá? Não tinha mais ninguém, então eu vim sozinho, trouxe uma pessoa que trabalhava comigo no Banco Itaú na época, e a gente veio para estruturar tudo, tá? Depois eu vou contar um pouquinho para vocês aí também de cases e tudo mais que a gente fez, mas o desafio era montar uma estrutura de dados, já adianto, né? Hoje a gente tem uma superintendência executiva que já responde direto para o dono do banco, é um banco de dono mais tradicional, e que dados hoje está incorporado aqui no sangue do Sofisa, que a gente chama de sangue verde, e depois eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais de cases e alguns insights que a gente teve ao longo dessa jornada de dados aqui dentro do Sofisa, mas foi algo que começou do zero, um desafio enorme, e fico aqui para passar o máximo de informação para vocês a respeito dessa jornada aí, que tenho certeza que vai ajudar aí vocês também, quando vocês migrarem aí para o mundo do trabalho mesmo, né? Tá bom? Obrigado, Alessandra. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado, Ale, pelo convite. Obrigado aos colegas por estarem dividindo um pouquinho da sua experiência. A gente sabe o quanto isso é válido e enriquecedor. Eu sou gaioto, estou aí com 27 anos de janela, 27 anos de experiência, com dados há pelo menos 22 anos, né? Ali um BI-nossauro, anos 2000, data mining pra caramba. Comecei como desenvolvedor, comecei como office boy, desenvolvedor, passei por consultorias, agora eu estou do outro lado do balcão, num desafio bem interessante aqui na Oi, que é uma empresa que está se transformando. Quando você olha o que era essa companhia nos últimos anos e o que ela está se tornando e se tornará, né? Tem um plano bem sólido para os triênios que virão e que estão chegando, inclusive. O meu principal desafio hoje é poder trazer para a empresa o movimento Data Driven. Então, se vocês olharem a apresentação na relação de investidores que fica no nosso site, vocês vão perceber que tem ali tornar a empresa Data Driven, trabalhar com analytics cross-company, apoiando e impulsionando os negócios. E esse é um ponto interessante. Data Analytics, qual que seja o nome que a gente dê para essa competência, onde você usa os dados como geração de valor, como um impulsionador de negócio, como aquela disciplina que ajuda na atração e obtenção de um cliente novo, rentabilização, a retenção em si, né? Tornar a experiência do cliente algo apaixonante. Os dados, sem dúvida alguma, eles ajudam muito, né? Até brinco que se as perguntas movem o mundo, os dados ajudam a respondê-las, mas não sem as pessoas que entendem como usar esses dados, né? E é interessante que Data Analytics não é uma estrutura que efetivamente é responsável, né, pela transformação. É algo em conjunto, e foi por isso que eu vim para cá. Quando eu fui convidado para assumir essa diretoria. Hoje eu sou Chief Data Analytics, Chief Data Officer na companhia, e o grande objetivo foi, para tornar essa empresa Data Driven, eu preciso efetivamente acabar com os silos de dados. E é natural, existiam muitos, a empresa cresceu muito rápido quando ela nasceu, foi o fruto de muitas aquisições e fusões. Aquilo que foi criado foi por natureza das aquisições, então a complexidade, quando você olhava dados, era muito grande. E o grande objetivo, quando eu cheguei em 2020, foi justamente, vamos acabar com esses silos, trazer, né, o primeiro pilar de alavanca, que é o One Single Source of Truth, ou seja, uma base que ela é uma base de dados, um grande data lake, um grande data hub, que ele garante a confiabilidade do dado, a qualidade do dado, a disponibilidade do dado e a recência também, o quanto mais atual, de acordo com a necessidade, melhor. Outra alavanca também, que é um grande desafio que eu venho seguindo junto com o time, e sem o time a gente não faria nada, viabilizar o AI Transformation dentro da companhia. Hoje eu tenho uma estrutura que está organizada em 6 grandes pilares, né? Desde inteligência analítica, que é uma estrutura mais ligada a HubSpot, ou seja, a gente consegue apoiar as áreas da companhia a fazer rápidos estudos e entender as novas necessidades. Então, existe um time que hoje o mercado chama de Analytics Engineer, que acaba atuando no dia a dia ali. Tem um outro time de aquisição de dados. Não importa onde o dado esteja, ele vai lá buscar, traz para cá. Tanto que um projeto Data Centric,
está em mais da metade já executado, o que já viabiliza um Data Hub muito sólido para a companhia. Temos uma outra estrutura muito focada na parte de Information Design e KPIs, e sim, desenvolver KPIs não é só fazer um monte de gráficozinho e colocar num dashboard, não. Antes disso, você tem todo um desenho, entendimento da necessidade, conseguir traduzir para um executivo ou para o time que está no dia a dia o que é importante entender para tomada de decisão ou algum tipo de plano de ação imediato. Tem a estrutura de arquitetura de dados e governança da informação, porque não só adianta trazer os dados e colocar de qualquer forma, você tem que pensar como fazer isso. E a governança da informação, ela, mais do que trazer boas práticas, iPartner, toda a parte de atendimento a normas e regras de mercado, LGPD, é respeito ao dado do cliente, é respeito ao dado das pessoas, é uma questão ética. Temos ali, para finalizar, o time de análise de insights, que é o time que faz o AI Transformation em si, e o time de qualidade analítica, que sustenta toda essa estrutura. E foi bem interessante, para poder finalizar, uma decisão que a empresa tomou, ao meu ver, foi muito acertada. Hoje, a área de Data Analytics ela está embaixo da vice-presidência de estratégia e experiência do cliente, ou seja, nós não somos uma área de TI, né? A área de TI é nosso par e, sem dúvida nenhuma, um grande impulsionador. Sem eles, a gente não teria todos esses dados disponíveis da forma que a gente precisa, né? Não teria as ferramentas adequadas, e aqui a gente tem os profissionais que estão mais ligados à inteligência de dados e contando com as áreas de negócio, que são os nossos clientes internos, todas elas, sem exceção, e sem elas, esses dados não teriam qualquer tipo de uso e virariam valor no fim do dia. Legal, boa noite. Primeiro, agradeço aí a Lê pelo convite. É um prazer estar aqui com meus colegas aí de trabalho, né, e de diferentes empresas, mas tenho certeza que a gente tem muitos desafios comuns aí, cada um na sua indústria. Bom, eu sou Larissa, eu sou diretora de Data Analytics da Nestlé Brasil. Eu trabalhei a minha vida inteira com BI, né? Como o Gaioto comentou, antigamente nem existia esse termo Analytics, era Business Intelligence. Então, então desde então, eu trabalhei por muitos anos em consultoria, quase 12 anos aí. Depois migrei, né? Senti falta de estar do outro lado ali, né? Do viver na pele a dor do dia a dia mesmo, né? Os benefícios e também as consequências negativas que se tem quando você faz uma entrega boa ou ruim, né, para o negócio. Então, eu topei esse desafio na Nestlé, e desde então, quando eu entrei, era uma área nova, totalmente nova, né? Então, agora está aqui um papel em branco, uma área dentro do negócio, dentro de transformação digital, e que tinha como objetivo transformar dados fragmentados em dados orquestrados e organizar isso um pouco dentro da organização. Era tudo isso, a missão. E aí, tudo isso se resume em ter uma pessoa no meu time, e aí estamos aí para começar. Aí fomos construindo, entendendo o que era isso, que era importante a gente ter uma estrutura de organizar isso de uma forma mesmo de tecnologia, de estrutura de arquitetura, de governança, tudo isso num só lugar, mas que mais do que a gente ter tudo isso de forma organizada, era a gente já começar a extrair valor desde o início, né? Porque por mais que a gente tinha todo o apoio e eu tenho até hoje do CEO e da rede de transformação digital, as áreas de negócio precisam começar a ver valor, né? Porque se eu falar que eu vou demorar 3 anos para começar a ter o data lake totalmente estruturado, a arquitetura, Larissa, então é melhor você procurar outro emprego. E aí, o que a gente começou a fazer? Ao mesmo tempo que a gente foi se estruturando nesse backbone, né, e por trás, né, e toda a estrutura que é muito difícil as pessoas entenderem, né, a nossa linguagem, a gente começou a buscar cases de sucesso, extraindo valor junto ao negócio. E aí a gente foi conquistando as pessoas, porque um dos maiores desafios quando você está falando de transformar a cultura da empresa, né, numa cultura data-driven, que seja orientada ao negócio, a dados, e também a visão do consumidor, do cliente, do employee, a gente precisa ter esse empoderamento do negócio ali, suportando toda essa agenda, né? E aí foi que a gente começou a ter ali algumas áreas de negócio
que a gente começa a ver os desafios, porque todo mundo, na premissa, é data-driven, quero ser. Mas na prática, quando você vai dar o duplo clique, a pessoa fala, não, pera, mas aqui para mim data-driven é criar um dashboard no meu Excel. E aí, já, legal. Então, nós vamos trabalhar para entender o que é isso. Então, a gente foi buscando esses clientes internos que, de fato, estavam com apetite real de criar esses cases e extrair valor do dado, e foi criando cases na organização, e é aquela competição saudável, né? Um foi olhando para o outro, pô, também quero, e a coisa foi se expandindo, e a cultura foi se expandindo. Bom, acho que a gente vai falar um pouquinho onde estamos hoje, mas viemos aí com muitos desafios, e eu falo, o que eu aprendi de muita diferença da consultoria para quando eu vim viver a realidade é que, além de você querer fazer soluções mirabolantes, tem um tema principal que é a mudança de mindset, que é o change management. Então, olhar para ter toda a estrutura, ter esse use case, mas você não trabalhar essa comunicação, esse change, a gente não evolui de fato na jornada de dados. E é isso. Bem, acho que agora sou eu, né? Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Alessandra, meus colegas aqui. Obrigado pelo convite. E, bom, eu sou o Washington Vital, eu trabalho na Sul América como Head de Data Analytics. Também estou aqui com desafios muito parecidos aqui com os meus colegas. Acho que a história é bem parecida, assim, de como que a gente começou em termos de estruturação, né? O processo de trabalhar com inteligência artificial na Sul América foi interessante e vem dentro de um processo de um programa de transformação digital para uma empresa super jovem, de 127 anos, que é uma das empresas mais antigas do Brasil, e a gente veio fazer o uso de dados e inteligência artificial como um dos pilares dessa transformação digital que aconteceu antes até mesmo da pandemia, né? Que foi um dos grandes motivadores aí recentes de transformações digitais nas companhias, né? Então, há 4 anos atrás, quando a gente teve a ideia de colocar dados no centro dessa discussão de transformação digital, a gente quis levar para uma empresa super voltada a dados, né? Que toda seguradora ou é. Então, assim, a gente já trabalha com análise de dados há décadas, né? Vindo desde as tábuas atuariais, passando por sistemas aí de grande porte, BIs e outros conjuntos de informações estatísticas e atuárias, trazendo um conceito novo de usar o aprendizado de máquina para fazer análises interpretativas e preditivas para o mercado segurador e de saúde. Foi um desafio muito grande no início, porque é uma empresa de estatísticos, então os caras conhecem muito. A minha formação é tecnologia, eu já passei por várias áreas de tecnologia, já fui head de arquitetura, já fui head de inovação, já trabalhei com desenvolvimento de sistemas, já fui certificado em banco de dados, então tenho uma formação grande de dados lá de antigamente, mas depois de fazendo essas andanças, né, por várias áreas da companhia e também de outras empresas que eu fui consultor, eu voltei para a área de analytics, olhando muito para questões de negócio. Quando você começa a trabalhar com analytics, você olha para problemas reais, tentando resolver situações complexas, usando toda essa inteligência que está à nossa disposição. Então, o grande desafio, há uns 4 anos atrás, foi como estruturar uma área que consiga atender toda a companhia, equipes bastante especializadas, mas trazendo esse frescor da tecnologia que estava disponível, né? A gente, nos últimos anos, foi bombardeado de ofertas de serviços de alta performance, cloud e coisas que estão à nossa disposição com um simples cartão de crédito, né? O uso passou o cartão de crédito, você tem à disposição ali bastante poder computacional. E como aplicar isso no dia a dia das empresas é um pouco que a gente vai falar hoje aqui para vocês. Então, o nosso desafio na Sul América foi
pegar um modelo super tradicional e tentar transformar isso para uma escala muito maior, né? A gente está nesse caminho e a gente vai contar um pouquinho disso para vocês hoje, tá? Muito obrigada, Washington. Ai, que rodada deliciosa, gente! Adorei a primeira rodada. Tem vários alunos aqui agradecendo, alguns pelo YouTube, alguns aqui no privado estão adorando, adorando. As meninas amaram a Larissa, uma mulher nas lives, querem mais mulher nos meus festivais, ainda uma mulher da Nestlé, tudo de bom aqui, elas amaram. Muito obrigada, Lari, por ter aceito aí o nosso convite. Os cavalheiros também, claro, é que as meninas, né, ficaram assim muito felizes com ela. Muito bem. A minha equipe está aqui, o meu time de marketing, Lucas está aqui comigo, aqui, Lucas Thomas, a Jaque, metade do Labdá está aqui, Dominique, todo mundo. Pessoal, não esqueçam de preencher o formulário para que vocês tenham certificado de participação aqui na nossa live, tá? E como toda noite eu pergunto, quem está fora de São Paulo, coloca aí para a gente saber nosso alcance aqui. Por favor, coloca quem está fora de São Paulo, dá um oi aí, por favor, por favor. Muito bem, voltando aqui para os nossos palestrantes, por favor, eu gostaria de saber agora em que estágio nós estamos. Essa pergunta é divertida. Não sei se eu consigo... Gaioto, tá contigo. Não sei se eu consigo ser tão sintético, mas passando longe das brincadeiras, hoje o estágio que nós estamos é de consolidação, né? A gente tem 3 estágios bem distintos, né? A centralização, a otimização e a consolidação do todo. Essa consolidação consiste em levar, propriamente dito, para o nosso cliente interno, para as áreas de negócio, marketing, atendimento, operações, produtos, customer experience, que é uma estrutura bem forte também, novas receitas, N estruturas, mídia, levar para eles a condição de estar utilizando o dado da forma que eles precisam, não efetivamente num dashboard estanque que foi criado, obviamente, com a direção e a necessidade de cada área que tem internamente. Então, hoje o estágio que nós estamos é estruturando muito bem esse data lake, atento à camada semântica. Essa camada semântica, ela visa viabilizar justamente esse tipo de atuação. As áreas poderem realizar seu exploration, né, com as ferramentas que a gente tem. Curiosidade, nós utilizamos muito Tableau como Data Visualization. É uma ferramenta onde a gente tem efetivamente a condição de oferecer ali os data sources, que são os dados bem organizadinhos, em dimensões bem definidas, toda a parte de entidades. Então, você tem informações desde o processo de venda, aliás, antes disso, né? Lead management, a venda, a instalação, porque hoje é muito forte, a Oi é uma empresa hoje aliada, né, sócia da Vital, e a Vital é a empresa, tá, Washington, não é você. A Vital é a nossa Fiber Company. Então, hoje, o nosso grande foco é estar levando a fibra ótica para casa dos nossos clientes, estar efetivamente dando condições para que o time de vendas e o time de marketing potencialize cada vez mais ou como chegar da forma mais adequada, leve e assertiva nas pessoas que precisam desse tipo de solução, né, e que vão se diferenciar no seu dia a dia com esse tipo de solução pela qualidade que é oferecido. Então, uma vez que você fez a instalação, toda a parte de treinamento, boas-vindas, que é super importante, a gente tem uma preocupação muito grande, tá? Cuidando dos clientes com toda a parte de NPS, que é o Net Promoter Score em si. E nesse contexto, hoje, quando a gente olha para a área de negócio, que é o nosso grande parceiro, né, o nosso status atual é como que a gente consegue potencializar o dia a dia, geração de valor para essas áreas, seja naquilo que tange a área jurídica, como é que a gente faz para poder ser o mais assertivo em auxiliá-los nos processos internos junto aos prepostos? Como que a gente faz para ser assertivo no processo de churn? Né? Eu tenho clientes que, por algum motivo, eles tendem a querer trocar de ir para o concorrente. Como é que eu faço para apoiar
a mantê-los aqui dentro de casa, né? Seja pela forma de se relacionar com o cliente, seja até mesmo de oferecer o preço mais adequado para aquele cliente. Nós temos também processos onde existem também, como qualquer companhia, a gente tem questões de inadimplência. Poxa, qual que é o cliente que tem maior propensão de pagamento e como é que eu ajudo esse cliente a quitar a sua dívida? Então, são tudo... Obrigado. São tudo questões que envolvem dados bem estruturados, que são entregues, seja por um estudo ad hoc, são entregues de forma contínua via dashboard e começa a ser entregue principalmente para o time de crédito e cobrança via self-service analytics. Ou seja, isso permite que, ao invés de esperar a analytics para entregar informação, eles vêm buscar informação. O data-driven, super importante, e é algo que a gente busca todos os dias. Mas o próximo passo é o decision-driven data analytics, que é o quê? Se a gente tem uma estrutura de Data Analytics que garante a integridade da informação, o dado correto e acessível, é super importante que todas as estruturas da companhia saibam analisá-los, saibam trabalhá-los. E semana passada nós tivemos aqui na Oi a segunda parte de 3 do Oi Exponencial, que é um programa interno que o time de gestão e gente está fazendo com a gente, né, conosco, onde o exponencial ele tem 3 pilares. Primeiro pilar, liderança humanizada. Não existe companhia sem pessoas. Então, liderança humanizada é super importante. O segundo pilar é a liderança analítica. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer executivos dentro da companhia para poder fazer testemunhos sobre os seus cases e o sucesso que isso trouxe e a importância que isso tem. Meio digital, jurídico, RH, o time também de cobrança em si, que também usa bastante a gente, e trouxe sua experiência. Teve todo um setup, né, um workshop de como que a gente chega na informação adequada para você mensurar e trabalhar no dia a dia, que é levar valor ao negócio, pelo próprio negócio, né, e fechamos com uma palestra de uma convidada que a gente trouxe das Americanas. E essa semana aqui é a semana do cliente centrista. Ou seja, qual que é o estágio que a gente está? A gente está numa companhia que entende a importância do dado, mas sabe que o dado não é nada se você não tiver uma estratégia bem definida, que neste caso é o cliente no centro de tudo, tudo orientado ao cliente, e efetivamente você ter as pessoas certas, e mais do que isso, uma vez que você tem as pessoas certas, que não necessariamente estão preparadas, você tem a estrutura para poder apoiá-las, que é algo também que a gente se propõe, né, nesses 2 COIs, nesses centros de excelência que nós temos ali de análise insights, que é a parte de inteligência artificial, machine learning, estudo, análises preditivas, entre outros, e a parte de information design e KPIs. Então, o momento que a gente está hoje é de consolidação, tem muita coisa para fazer ainda, sem dúvida nenhuma, mas a empresa já começa a sentir o que é ter o dado, usar o dado para responder a um negócio e gerar valor para a companhia e, o mais importante, para os nossos clientes, né? Que é por conta deles que a gente está aqui. Aí eu acho que eu vou chamar a Larissa para compartilhar com a gente um pouquinho. Boa, Gaioto, muito legal. Bom, contando um pouquinho como estamos hoje aqui dentro da Nestlé. Então, primeiro falando da área de dados, né? Como a gente está estruturado hoje. Então, hoje a gente está, como eu comentei, de 2 pessoas que a gente tinha, hoje a gente tem muitas e muito bem estruturado para atender as demandas da organização, né? Então, eu tenho 2 áreas ali, que uma é focada no centro de excelência, que é bem similar ali ao que o Gaioto comentou, que é um centro onde eu tenho todas as capabilities que eu preciso para entregar valor, né? E são elas, a parte de inteligência artificial, ciência de dados, eu tenho um stream também que cuida de engenharia de dados, arquitetura e governança, outro que cuida toda a parte de agile operations, e também product design fica dentro da minha célula aqui de centro de expertise, assim como também um stream de personalização em escala, data e personalização. Então, acho que são todas as pecinhas ali que a gente precisa para entregar, de fato, valor aí para os nossos consumidores, clientes e colaboradores, né? E aí, do outro lado, eu tenho uma grande área aí, que é a área de produto, né? Onde ficam os Data Product Managers e os Associate Product Managers, que são essas pessoas que fazem
essa link com as áreas de negócio, que eu falo que quais são os defensores aí dos clientes, dos consumidores, do employees, porque a gente esquece que, no fim das contas, a gente está fazendo tudo por eles, né? A gente tem sempre a opinião pessoal, e mesmo com os dados ali mostrando para a gente fala, não, mas eu acho que a gente pode ir por ali. Então, a gente sempre lembra que a opinião desses 3 atores aí principais tem que prevalecer. E essas pessoas de produto, elas fazem tanto buscar essas necessidades, né, desses usuários, como também linkar isso com a estratégia da empresa, né? Porque no fim das contas a gente tem uma estratégia de alavancar negócio, né? Qualquer empresa tem, senão a gente não para de pé. E no fim das contas combinar essas 2 coisas. Por um lado eu trago a experiência do usuário, por outro lado eu trago negócio. Né? E como que a gente está hoje, né, com relação a essa estratégia? A gente está hoje dividido nesses 3 streams que eu comentei, cliente, consumidor e employee, e a gente procura fazer entregas de valor e produtos que façam sentido. E esses produtos vão desde juntar dados com inteligência artificial e, no fim das contas, garantir uma usabilidade importante ali na ponta, seja através de um dashboard, seja através de um aplicativo, seja através de uma plataforma, não importa aonde a gente vai colocar. Por isso que a personalização, esse time de personalização é muito importante, porque precisa conectar todos os canais que a gente tem de touchpoint, no fim das contas, com essas pessoas, né? E aí, hoje a gente tem uma estrutura muito bem robusta de dados dentro da organização. A gente, como o Gaioto comentou lá no início, essa quebra de silos foi muito importante. Então, essa centralização dos dados foi crucial para a gente fazer essa mudança, porque uma vez que eu não tenho mais a informação de vendas, eu tenho informação de sellout, de sell-in, e é a informação da companhia. Eu posso até ter um data owner que responde por isso dentro de vendas, mas a informação é da companhia. E qualquer um pode usar essa informação. Então, a partir do momento que a gente mudou isso e colocou isso num lugar único, isso transforma, e a gente é quase que esse elo, né, de conexão entre as áreas, porque no fim das contas a gente olha de uma forma transversal e não uma forma cilada. E, by the way, em cima disso tudo, a gente criou toda uma camada de governança, criando processos, criando onde a gente define quem são as pessoas responsáveis pelos dados dentro da organização, em cada uma desses domínios de dados, quem que deveria ser acionado, como é que é o processo, como é que esses dados vão ser dispostos de uma forma interpretável pela organização, né, numa camada ali de governança, né, uma camada semântica que faça sentido para o usuário final. E hoje a gente está bem estabelecido, partindo para definindo alguns key users que possam começar a usar esse dado de forma democratizada. Hoje, muitos dos produtos são gerados pela minha área, mas o intuito é cada vez mais a gente democratizar e permear, né? Claro que eu falo, né? Sempre pensando na governança, né? Então, é isso. É sair da governança através de projetos para a gente passar a ter governança democratização através de governança. É isso. Bom, aqui do nosso lado, assim, a gente passou pelas fases estruturantes, né, de colocar um time para funcionar nesse modelo de usar essas inteligências de inteligência artificial e algoritmos e cloud. A nossa vantagem é que a gente, no fundo, já usava a cloud há muito tempo para fazer desenvolvimento de sistema e ter a plataforma de correio e colaboração desde 2010 em nuvem já ajudou bastante, porque está todo mundo muito acostumado de trabalhar com esse tipo de ambiente, então não foi novidade para a gente, e essa fase a gente conseguiu não ter que se desgastar com ela. Então, foi basicamente a gente criar o Data Lake no nosso ambiente de nuvem e fazer os primeiros trabalhos, os primeiros pilotos para garantir que a gente tivesse algum tipo de retorno que autofinanciasse o resto dos projetos do programa de transformação digital.
Então, a gente estruturou time, criou novas parcerias com fornecedores especializados, montamos squads digitais de Advanced Analytics e de Analytics. Nessa escadinha de maturidade, né, a gente percebeu que a empresa tinha níveis diferentes de conhecimento acerca do assunto. Então, para algumas áreas, a gente teve que fazer o básico mesmo, colocar lá o Analytics mais descritivo. E para outras, a gente já teve, como os atuários, a gente já teve que partir para algumas coisas bastante avançadas, porque os caras são bons para caramba. Então, a gente acabou tendo que fazer projetos diferentes, né, com intuitos e objetivos bem distintos. Então, alguns projetos foram para a gente regular melhor a sinistralidade. Para quem não conhece, sinistralidade são as despesas da seguradora. E nós, hoje, pagamos em torno de 17 bilhões ano de despesas médicas. É bastante pagamento que a gente faz para os hospitais, laboratórios e médicos. Então, qualquer 0,05% que a gente economize é bastante diferença na margem da companhia. E os primeiros projetos acabaram focando muito nisso, né, por conta esse tiro na veia, vamos chamar assim, mas também não deixando de olhar para questões de aumento de receita, né? Como que a gente pode ajudar os nossos canais de distribuição a fazer melhores conversões, né? E para quem não sabe, toda seguradora depende muito do corretor, né? Principalmente aqui no Brasil, que existe uma legislação, uma regulação que obriga a gente a usar o corretor como intermediário. E que tipo de inteligência a gente pode estar levando a mais como leads, né, inteligentes e outras ofertas que convertam isso em mais venda para a gente. Então, o nosso momento agora é pegar aquilo que a gente fez de estruturante e gerar mais valor na ponta, principalmente para o mundo externo. E aí me chama a atenção que a Larissa falou de Data Product, é um caminho que a gente está seguindo muito fortemente. A ideia que a gente usa nas nossas iniciativas não é mais fazer projeto de analytics, é fazer produto de analytics. Então, o produto de dados que a gente quer criar, ele tem que ser pensado não para só ser usado por um departamento, mas, cara, será que eu posso lançar isso para mercado, plugando para um parceiro e fazendo com que esse produto gere novas receitas para a gente? A gente ainda não tem nenhum produto desse ainda funcionando, tá, pessoal? Mas a gente tem algumas prateleirazinhas lá que, se a gente se esforçar, a gente consegue comercializar isso de alguma forma. Então, scores de saúde integral, que é um novo posicionamento de marca que a gente está se colocando no mercado, tendem a colocar, por exemplo, indicações sobre: será que essa pessoa ela está bem financeiramente e emocionalmente e bem fisicamente? Como que a gente garante que as ofertas adequadas e os programas de saúde adequados cheguem nessa pessoa para que ela mantenha esse equilíbrio da sua saúde integral? Então, são usos assim que a gente está tentando colocar em place, né, dentro da companhia e para o mercado, fazendo com que essa inteligência seja, inclusive, rolloutada, né, distribuída para a companhia. Então, quando a Larissa fala de democratização do dado, não é só a democratização do dado que a gente está buscando, a gente também está querendo democratizar a técnica, porque você também saber fazer o uso do dado corretamente e fazer um modelo de machine learning é uma coisa relativamente nova dentro das companhias. Então, o nosso objetivo lá, nesse momento, é criar uma esteira que permita que as áreas de análise de dados da companhia façam, em escala, reutilização de variáveis de modelos, que façam uso, através de lojinha de variáveis, que a gente chama de Future Store, ou do próprio Data Lake, um uso massivo e compartilhado dessas informações catalogadas, né? E aí a gente também tem um processo de governança de dados muito forte acontecendo há 2 anos, principalmente por conta da LGPD, que chegou, né, muito fortemente nas empresas. E isso tudo, pessoal, gera um movimento, né, de aculturamento para tomada de decisão baseada em dados, né, que é o data-driven, muito forte. A gente precisa comunicar
para a camada operacional, a camada tática e para os executivos. Muitos deles não têm muito contato com essa temática, mas eles precisam saber como aplicar. Então, é importante tentar atingir todas essas camadas para garantir que a gente tenha o devido engajamento no tema da forma correta. Então, a gente criou comunidades, né, para poder discutir o tema. São comunidades para fora, como, por exemplo, o nosso Tangerines, que é uma comunidade já conhecida no Instagram, no YouTube, tem canal. A gente convida muita gente para falar lá para o time da empresa e para o mercado, discutindo acerca do tema. A gente tem desafios anuais de analytics dentro da empresa, como o League of Analytics, que a gente lançou ano passado, baseado no League of Legends. A gente lançou o League of Analytics tentando lançar produtos pensados pelas áreas e com patrocínio de empresas parceiras que a gente tem. E isso tudo vai gerando ânimo e motivação para as pessoas produzirem os data products que a gente está comentando aqui. Então, daqui para frente, eu penso que o nosso momento é escalar. Como que a gente escala tudo isso para a companhia de forma duradoura. E aí, olhando para outras coisas que a gente não olhou até então. Então, por exemplo, a gente avançou pouco na questão do NLP de voz, né? O Natural Language Processing. Cara, é um negócio que vai chegar, e vai chegar por um monte de produto, como, por exemplo, um Alexia, um Siri, mas ainda não está dentro das empresas correndo forte, mas vai chegar. E como é que a gente faz uma consulta em banco de dados usando voz? Então, assim, são coisas assim que a gente tem que estar antenado para garantir que a gente consiga lançar o produto num time to market adequado, né? Porque hoje em dia a competição é feroz. Então, a gente precisa garantir que a gente esteja nessa escada de maturidade constantemente subindo os degrauzinhos, né? Então, eu acho que a gente fez o beabá, agora a gente precisa pensar grande e lançar para mercado, né? Lançar ideias para mercado baseado nisso. Então, é mais ou menos onde a gente está agora, tá? Bacana, Washington. Agora é minha vez. Bom, dizer que os desafios são parecidos, mas tem momentos diferentes, né? E também não tem uma única forma de fazer, né? Tem vários tipos de soluções diferentes dependendo do momento de cada um, e aí os desafios vão moldando as soluções, né? Bom, para falar um pouco de onde a gente está lá no Banco Sofisa, eu tenho que explicar um pouquinho também de onde a gente veio, né? E o que a gente fez de lá para cá, porque acho que ajuda também vocês aí de uma abordagem, né? Não quer dizer que seja a única, mas é uma forma, um jeito de abordagem, dado o contexto que eu estava. Eu fiz uma aposta grande, né, de fazer uma migração para um banco que estava começando, que ainda estava pensando em se estruturar do ponto de vista de utilização de dados, utilização mesmo de analíticos e tal. Alguma consultoria passou aqui no banco e falou, olha, se você não olhar isso daí, eu acho que você vai ficar para trás, pode ser que você não exista daqui a alguns anos. Então, invista nesse assunto. Eu topei, vim para cá. Como eu disse, era tudo mato, né? Não trabalhávamos com o tema de dados, não utilizávamos os dados para tomada de decisão ou para negócio. A gente usava de forma informacional, né? Não direcional. E aí, o que eu apostei em fazer no primeiro momento foi, ao invés de construir toda a parte de estrutura de dados e aí demorar 1 ano e meio e ainda não gerar nenhum valor e correr um risco enorme de romper minha carreira e atrapalhar também as expectativas do banco, eu voltei para o lado do core, tá? Aqui é um insight importante, num contexto, e vai depender do contexto que vocês estão, que é olhar para o que é o core da empresa, primeiramente, e tentar trazer alguma abordagem de geração de valor para o core. Porque se, no primeiro momento, vamos trabalhar com dados, é um negócio novo, o que você pensa? Eu vou começar a trabalhar com inovação. Então, minha primeira coisa, eu vou fazer um negócio novo, que o banco não faz ou que a empresa não faz. A minha abordagem foi o contrário, eu vou pegar o core, que é a maior geração de valor, e vamos trabalhar em cima dela para ver se a gente consegue gerar algum tipo de valor. A gente começou com 1 mês, já tínhamos uma primeira entrega de valor, um produto novo no banco, foi via inovação, mas foi uma inovação no core, né, o produto core do banco, mas a gente fez de forma escalável e foi um grande sucesso para o banco. Na sequência, a gente trouxe uma parceria para ganhar time to market, e é importante também trazer parcerias no momento certo, na hora certa, não tem problema nenhum.
não tenha medo de fazer isso, né? Trazer parceiros ajuda a escalar a implantação e o crescimento do tema dentro das organizações. E a gente trouxe para instalar uma plataforma de modelagem, tá? A gente trouxe uma parceria que nos ajudou também a tratar alguns dados no começo, e a gente foi começando a tratar temas core. Então, o core do banco, no caso, era o crédito PJ, então crédito para empresas médias e grandes, e a gente começou trabalhando no crédito, tá? O primeiro movimento que a gente fez foi uma inversão do fluxo. Olha que maluquice, por conta de dados, a gente teve a capacidade de fazer uma inversão de como a gente aborda nossos clientes, né? A gente ia no modo tradicional, que a gente apresenta o banco para uma determinada empresa, avalia essa empresa e oferece um crédito para ela. Caso os dados, os balanços e tudo mais da empresa sejam razoáveis, a gente faz uma oferta de crédito. A gente fez uma inversão que, no momento que alguém do banco, um gerente comercial, aborda alguma empresa, já leva um limite já pré-aprovado, com uma taxa, com qual que são os produtos que ele já tem disponível no momento zero. Então, ele cria uma abertura totalmente diferente, isso só é possível com a utilização de dados, né? Criação de score e avaliação prévia dos clientes. E a gente foi evoluindo, pouco a pouco, com outros temas dentro do banco. A gente viabilizou, por exemplo, a gente ofertar crédito PF, que a gente não trabalhava. A gente tem no mundo PF o aplicativo do Sofisa Direto, como eu disse, que era focado em investimento. Hoje a gente tem já praticamente um banco completo dentro do aplicativo, ofertando crédito e tudo mais, e a gente conseguiu fazer isso utilizando dados que a gente já tinha já disponíveis e tudo mais. E aí a gente foi expandindo. Quando a gente teve já um volume grande de cases, como, por exemplo, cases de churn, cases de propensão, a gente deu uma parada, a gente fez alguns cases, estruturou alguns temas importantes dentro do banco, né? E temos esses dados já bem estruturados, só que a gente precisa estruturar para atender a organização como um todo, né? Tanto do mundo PJ quanto do mundo PF. E aí foi aquele momento que a gente parou e vamos organizar um data lake, vamos construir o nosso processo de ETL da forma que a gente entende que vai atender todo o banco e tudo mais. E a gente fez isso, foi no começo do ano passado, e a gente estruturou ali durante uns 6 meses, com foco total nisso. E aí, a partir daí, a gente começou a trazer modelos aí mais interessantes, mais próximo aí da realidade dos demais, né? Estamos trazendo modelos de machine learning, e aí sim começou a brilhar mais os olhos. Opa, esse negócio de dados é interessante. E a gente vem atacando agora diversas frentes, né? A gente tem não só do ponto de vista de crédito, como frentes de investimento, frentes de parceria, que tem ajudado bastante a gente ganhar escala e se aproximar de parceiros utilizando machine learning. E a gente está aprendendo todos os dias com esse negócio, né? E aí, o momento que a gente está hoje é um momento de expansão para trazer um pouco de data-driven para o banco como um todo. Então, vem com todas essas frentes de olá, pessoal, vamos trabalhar com dados, mostrar os cases, gostei dos exemplos aí de chamar as lideranças para falar um pouco, né, a respeito de cases que implantaram e que deram sucesso. E a gente está nesse momento das lideranças comprarem, né? O board já comprou, está tudo certo, agora as demais lideranças precisam comprar, precisam ter a capacidade também de trabalhar com os dados de forma autônoma, e a gente está nesse momento. Tá? O que a gente tem de desafio daqui para frente? Tem uma questão de estrutura, né? Então, como que a gente se estrutura daqui para frente? A gente centraliza, né? Tem um receio de criar um silo, né? Tem área aqui de dados, e aí tudo que vai pedir, pede para a lojinha de dados. Ao mesmo tempo, criar um COI também pode ser bem interessante, desde que a gente tenha squads, né? Tem algumas verticais que pode ter gente trabalhando, pessoas trabalham com analytics também nas frentes. Então, a gente está no momento também desse tipo de decisão. Veja, é bem diferente dos demais, né? Comecei do zero, tá, gente? Entendo. Mas a gente está nessa fase agora, tá? De expandir para toda a organização. E aí, assim, o que a gente espera, né? Mais para frente, é a gente conseguir, através de todos esses cases, do quanto a organização entende que é um ativo valiosíssimo, a gente poder conseguir chegar lá e ter uma empresa mais para frente que coloque inteligência artificial na frente, né? Que se estruture do ponto de vista organizacional e do ponto de vista de infraestrutura mesmo, que coloque inteligência artificial na frente, né? Que consiga absorver os dados, tanto dos fornecedores, nossos clientes, capturar o valor desses dados e fazer com que a gente crie valor, né? A partir deles. Então, é nesse momento que a gente está.
Acho que tem muito a seguir. Eu fiquei muito impressionado onde vocês estão. Cresceram do ponto de vista não só de estrutura, mas do ponto de vista de maturidade, né, de utilização de dados, está bem avançado, mas a gente vai chegar lá, a gente está caminhando nessa linha também. É isso aí, caminhando e cantando e seguindo na direção, é isso aí. Ai, que delícia! Eu, quanto consumidora, estou contente. Aqui é uma amostra super representativa do Brasil, pessoal. Quais são os setores que eu acho, né, que eu estou percebendo que mais estão fazendo investimento em profissionais de alta performance? Vocês estão olhando aqui, eles estão aqui, né? Setor financeiro, área médica com financeiro, aí a Sul América, que eu sou cliente, adoro, amo, para mim Sul América é tudo nesta vida. Telecomunicação. É difícil trabalhar em telecom, pessoal, muito difícil. É uma empresa num país complexo que, de repente, não ajuda da velocidade que a gente queria, não é isso? E o setor de alimentos, ai, que delícia, a Lari aí, enfim. E vocês estão notando, aqui os alunos estão notando, estão comentando, graças a Deus a gente tem aí profissionais de alta performance tentando, lutando para pegar os dados, não é? Extrair valor para a coisa dar certo. Muito bem. E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho de case. Será que vocês poderiam contar para nós assim um case de sucesso? Pode ser de fracasso também, onde deu tudo errado. Boa, eu começo aqui, gente. Bom, vou contar, tem muitos cases aqui, acho que legais para contar, mas eu vou escolher um que eu acho que o processo é bem interessante, né? Hoje, como eu comentei, um dos streams que a gente cuida da frente de produtos é a frente de cliente. E a gente tem alguns canais de vendas, né, com os nossos clientes. Existe o pequeno varejo, o grande varejo, e um deles que é bem relevante para a Nestlé é o pequeno varejo, né? E a gente começou a entender como que a gente poderia ajudar a melhorar esse canal, digitalizando e trazendo mais inteligência para a tomada de decisão em toda a cadeia, né? Desde você tomar uma decisão de um planejamento de venda, pensando que a Nestlé tem muitos produtos, então é difícil essa combinação do que tem que vender, né? Porque no fim das contas, eu pelo menos quando eu entrei, eu fui na lojinha da Nestlé, eu olhei e falei, gente, mas isso é da Nestlé, mas isso é da Nestlé, é um negócio assim absurdo. E aí, quando você fala, é um mix enorme. Lá, só um pouco. A Nestlé é tipo assim, a Disney, você chega lá e quer comprar tudo. Foi essa a minha sensação. Aí eu vi Purina, falei, nossa, mas tem tudo de pets, né? De gatos, de coisa. Eu falei, nossa, eu nem sabia que isso era da Nestlé. Aí você vai para outro corredor, você fala, nossa, mas também tem produtos para saúde, né? Que você fala, caramba, eu pensei que a Nestlé era chocolate. E aí eu mesma me espantei. Então, assim, a hora que a gente vai fazer isso, pensa que cada ponto de venda, desde o grandão, né, que normalmente tem todos os nossos produtos, desde o pequenininho, tem que ser feito escolhas, tanto pelo cliente que está ali, quanto pela Nestlé para vender esses produtos para esse cliente. E aí, uma das dificuldades que a gente tem vendedores, que são pessoas que vão lá vender para os clientes, para dar todo o suporte para o cliente ali, em dúvidas sobre os produtos, para garantir que não vai faltar nenhum produto na gôndola, né? Espero que vocês nunca tenham passado por isso, de chegar lá e o produto ter acabado. Então, assim, isso é muito importante para a Nestlé sempre estar abastecendo esses clientes para que, no fim das contas, o consumidor não tenha uma ruim experiência de chegar lá e falar, fui só para comprar esse produto e, no fim, não tinha o produto naquele mercadinho, né? Então, o que a gente fez? A gente começou a ajudar esse vendedor, que ele tem pouquíssimo tempo na hora de visitar uma loja, ele tinha que olhar para estoque, ele tem que olhar se tem que olhar se tem o produto, tem que conversar com o cliente, tem que falar do lançamento, tem muitas coisas para ele fazer. E a gente falou, vamos ajudar ele a criar mais inteligência no que é a recomendação que ele tem que fazer de venda para esse cliente, né? E além disso, esse cliente, às vezes, ele está olhando ali para o portfólio dele de produtos e ele pensa que aquilo é suficiente para ele vender. Mas ele não sabe que existem pessoas em outros clientes parecidos com ele, a mesma padaria, a mesma lojinha ali, né, no posto de gasolina, que existem com o mesmo tamanho, que são muito parecidas, e que vendem produtos que ele não vende. E ele, por uma
crença, talvez, nunca vendeu aquele produto, falou, aqui na minha loja não vai vender esse produto. Então, esse vendedor, ele mostra, através deste modelo de machine learning, a gente faz todas essas combinações de quanto que ele compra, de quanto que outros clientes compram, entre outras coisas que a gente olha, que são muitas, muitas variáveis aí que influenciam nessa decisão de compra, mas para, de fato, a gente potencializar essa venda do cliente e ter o produto que o consumidor procura naquela região, naquele lugar, naquele momento, né, que está ali na urgência de tomar aquele cafezinho e não tem o produto. Então, a gente fez isso e pensando que a Nestlé está no Brasil todo e cada necessidade de cada ponto de venda. E quando eu falo pequeno varejo, é a padaria, a lojinha de conveniência, o posto de gasolina, entre todas as lojinhas que a gente vê por aí, ela está no Brasil inteiro. E aí a gente precisa vender, passar esse recomendador através de machine learning de forma personalizada. Então, nenhum cliente vai receber a mesma lista. Cada um vai receber a sua, que faz sentido para aquele dia. Então, de uma forma aqui bem, né, simples, porque de fato tem um time aí, a gente está falando de alguns squads trabalhando nesse produto, um time de pessoas, cientistas de dados aí com mestrando, doutorado, fazendo várias combinações de modelos, rodam mais de 6 milhões de previsões, porque no fim é por PDV, por cliente, por SKU, a combinação de quantidade é muita coisa, e no fim a gente está entregando um produto em escala, que funciona, que já está trazendo bons resultados, tanto para a Nestlé como também para os consumidores. E é isso. Agora eu passo a palavra para o Washington. Bom, pessoal, assim, no nosso caso aqui, eu gosto de contar um case bastante importante para a gente, que talvez tenha sido nosso cartão de visitas aí, que, como eu falei, ajudou a financiar algumas coisas para a gente tocando o resto, né? A gente precisa regular muito o pagamento dessas contas, né, para garantir que a gente esteja pagando adequadamente a esses prestadores. Então, a gente optou por fazer uma otimização no processo de regulação dessas contas médicas, que é um processo de auditoria, né, que quando acontece, ou pelo menos acontecia no passado, ela era muito manual. A conta chegava a papel, o analista ia lá, olhava a conta com suas centenas de itens descritos na conta e fazia isso ser, de alguma forma, questionado junto ao prestador, que é o que a gente chama de glosa. Isso há 10 anos atrás, tá? Aí, há 10 anos atrás, a gente implementou um processo mais automatizado com uma ferramenta caixa preta, que funcionou muito bem durante um tempo, mas aí a gente viu que a gente precisava evoluir isso, a gente precisava fazer isso com a nossa inteligência. Então, casou o processo de a gente construir a área de analytics e construir todo esse time de cientistas de dados, engenheiros de dados, com a necessidade desse projeto ser modernizado. Então, a gente criou o que a gente chama de análise avançada preditiva de sinistro. E a gente criou vários modelos, né, de machine learning que faz esse mix, né, esse assembly de combinações para garantir que a gente tem uma eficiência na análise dessas contas médicas, buscando muita automação. Então, a gente criou uma capacidade de processamento em cima dessas contas para buscar, né, são modelos de identificação super automatizados que mostram o seguinte, cara, olha, essa conta aqui está parecendo que tem um erro operacional, um desvio, ou possivelmente uma fraude. Então, isso acabou trazendo, no final das contas, bastante economia, da ordem de mais de centenas de milhões por ano, e isso ajudou a gente a buscar outros financiamentos. Então, tem um outro projeto também que foi junto desse plano, que é bastante diferente do propósito e muito mais nobre, eu diria, que é a gente criar modelos de identificação da população de saúde, né, de beneficiários Sul-América, prevendo que possíveis doenças possam acontecer na vida daquele indivíduo.
Então, é o que a gente chama de estratificação da população de saúde. São modelos que olham para condições, né, agudas ou crônicas dos pacientes e buscam entender em que estágio aquela pessoa está ou vai desenvolver em relação a determinada doença, para garantir que ele seja encaminhado para um programa de saúde adequado. Então, a gente hoje consegue, com uma certa acurácia, olhar para algumas condições de saúde dos nossos beneficiários e prever, com alguns meses de antecedência, que aquele indivíduo vai desenvolver uma diabetes ou uma cardiopatia, e, em alguns casos, até mesmo vir a óbito. Então, são situações bastante delicadas, né, que envolvem privacidade médica, né, e que precisam ser bastante bem cuidadas do ponto de vista de consentimento e de atitude médica com relação ao que vai ser tratado dali em frente, mas que tem um propósito muito nobre, né, de cuidar da vida do indivíduo. E isso faz toda a diferença. A gente tem alguns relatos bastante emocionantes, eu diria, até de pacientes que foram encaminhados para o programa de saúde através dessas descobertas. Isso dá um gás, né, até para o time, né? Pô, o cara que está lá desenvolvendo o modelo ou criando essa inteligência do ponto de vista de base, né, da engenharia de dados, os caras se animam a continuar, às vezes até indo um pouco mais além, para poder garantir que vem um negócio diferente, disruptivo, para poder tratar desse propósito, né? Então, é bem legal quando a gente fala de fazer aprendizado de máquina para o setor de saúde com esse viés. Mas, assim, tem vários outros casos que a gente está olhando agora, mas até para não tomar muito tempo aqui, eu vou passar a palavra para o André, eu acho, e aí a gente volta em outros casos daqui a pouquinho. Valeu. Bom, de um monte de... Como comecei do zero, tem um monte de case, né? Então, queria passar aqui alguns, mas tem alguns que é muito demodê, né? Então, eu falar que fez um modelo de crédito, né? Trabalha em banco, fazer aqueles famigerados scores, né? Aqueles score parecido com aqueles do Serasa que vocês ouvem falar e tudo mais. Isso daí seria falar mais do mesmo, né? Mas esse tipo de case de modelagem de crédito e fazer uma modelagem proativa para a gente construir um modelo antes de ter um approach e tudo mais, viabilizou um dos nossos segmentos. Hoje é um segmento que representa mais quase a metade dos clientes que a gente tem. Quando a gente, antes de iniciar, há 2 anos e meio atrás, a gente tinha 0, hoje tem quase metade dos nossos clientes. É um segmento super importante para o banco, então foi viabilizado com isso. Como eu disse também, o crédito PF todo que a gente tem, né, tanto linhas de cartão de crédito, quanto linhas de crédito pessoal, cheque especial, toda a parte de crédito para a pessoa física foi desenvolvida aí com o modelo de machine learning. E aí o que achei interessante compartilhar é um case que que é até engraçado, até queria compartilhar com vocês, que o nosso presidente do banco, ele é um banco ultra conservador ao longo do tempo, né? Mas hoje já não está mais bem assim, a gente está conseguindo conquistar aí algumas mudanças importantes, mas veja, há uns 3 ou 4 meses atrás, eu fui chamado para... Aliás, eu recebi um e-mail com um case de Harvard que o nosso presidente viu, achou interessante e me mandou. Falou assim, André, o que você acha desse negócio aqui? E nesse case, ele trazia um desafio que era o seguinte: a partir da primeira compra, eu conseguiria identificar se esse cliente vai ser um cara que vai comprar muito mais no futuro ou não. E, inclusive, direcionando que tipo de produtos e tudo mais. E a gente achou super interessante, né? A gente falou, puta, será que a gente não consegue fazer algo assim? E mais interessante ainda foi eu ter recebido isso do presidente como um desafio. Eu me senti feliz por ter, de alguma forma, parecer que a gente ter incorporado a lógica de data-driven dentro do banco, a cultura toda dentro do banco. E aí a gente foi atrás de o que a gente poderia fazer, e a gente fez um case muito especial, que foi um pouquinho além. Ao invés do cliente
ter já feito uma compra e eu saber qual que é a probabilidade dele fazer outras, foi a partir do momento que ele abre a conta. Abre a conta, qual que é a probabilidade desse cara investir comigo? Qual que é a probabilidade dele tomar crédito comigo? E foi um modelo assim muito bacana, a gente usou dados bem interessantes assim de relacionado a que tipo de aparelho que ele usou, sabe? Tem uns negócios interessantes aqui que eu não, né, não vou entrar nos detalhes, mas a gente usou uns negócios bem interessantes e o modelo assim ficou um negócio muito bacana, ficou com uma performance muito legal. É o poder, né, do machine learning, né, gente? É um negócio muito interessante. E a gente consegue prever hoje, para a gente abrir a conta, qual que é a probabilidade dele ser um investidor e dele tomar crédito. Então, eu consigo direcionar no momento do onboard que tipo de canal que ele deve seguir, que tipo de abordagem que ele deve seguir, isso é muito interessante. E aí, o que a gente fez foi um segundo passo, tá? Ok, dado isso, o que eu poderia fazer para fazer aquisição de clientes, a utilização em marketing, né? Então, no marketing digital hoje eu faço campanhas específicas via Google, via redes sociais, tentando captar clientes os quais eu tenho interesse, né, com o nosso perfil. E a gente fazia isso com algumas escoragens e tudo mais. E o que a gente fez foi aproveitar esse modelo que já me trazia propensão no início e fazer um lookalike desse tipo de público com alta propensão de investir comigo para o mercado. Né? E isso fez com que a gente ganhasse uma eficiência enorme no custo de investimento, não é no custo, né? No investimento em si, em marketing digital, para fazer aquisição de novos clientes, e tem tido um resultado muito interessante, com investimento muito mais baixo e um retorno muito mais alto de clientes. E quando você vê acontecendo na prática, vê os indicadores, é algo maravilhoso. Né? Então, só quem viveu, né, gente? Então, são cases que eu achei interessante. Tem outros, né, de churn. Churn já também é mais do mesmo, né? Todo mundo usa dados para fazer modelagem de churn. Mas esse de propensão em especial, como é uma questão de onboard, e que é um desafio muito grande para a maioria das empresas, tanto onboard quanto aquisição de clientes, eu acho que é interessante compartilhar e digo, é possível, dá para fazer. E é bem interessante e gratificante quando a gente vê o resultado disso. Acho que agora é minha vez, hein? Eu vou começar falando um pouquinho. Bom, primeiramente, eu não vejo nada de simples, hein, André? O que você faz aí no dia a dia tem um diferencial enorme e isso é bem interessante. Washington, Larissa, obrigado por compartilhar. Eu queria trazer para vocês um case que a gente vem fazendo, inclusive, né? É bem interessante colocar aqui o case em si, né? Um use case, um projeto, uma demanda, uma iniciativa que você inicia. Existe um momento também que você escolhe terminar. E isso é importante em alguns momentos discernir. Então, esse case, efetivamente, ele está muito ligado a marketing digital. Né? É sabido que muitos aqui, ao entrar em alguns sites, começam a ser impactados pelos advertising, né, pelos comerciais, né, pelas campanhas. Compre um tênis, faça seu seguro, abra sua conta, faça sua aplicação, compre seu chocolate Nestlé, que é muito bom, inclusive, embora eu não goste de chocolate, mas me dizem que é bom. Compre o Tic-Tac, né? Então, esses comerciais, né, essas campanhas, elas são chamadas de advertising e são oferecidas pelas maiores empresas que são conhecidas como, por exemplo, principalmente a Google e o Facebook, né? Ambos têm o Google Ads e o Facebook Ads. Bom, se nós somos uma empresa digital, a gente tem que cada vez mais evoluir nessa frente, que já existe toda uma diretoria super competente que trabalha com a parte de mídia. E você veja como são as coisas, né? As ideias não nascem, né? Não necessariamente nascem da cabeça do time de Data Analytics. Na verdade, elas nascem a partir de um pain point, a partir de uma necessidade, a partir de uma dor, a partir de testar uma hipótese. Que hipótese nós fomos testar? Né? E o time de digital fez essa provocação muito boa junto com a mídia e nos chamou para esse case. Gente, hoje a gente faz a divulgação e a gente aplica campanhas observando cidades. Né? Então, onde eu tenho fibra disponível para vender, né, não está ativo ainda e tem clientes aptos ali, ou pelo menos existem clientes que nem sabem que está disponível para ele poder usar, como é que eu faço para impactá-los, né? E usando uma digital media?
efetivamente? Bom, cidade é uma forma, mas não necessariamente a gente cobre toda a cidade, né? A gente não está em todo o estado do Rio de Janeiro, a gente não está em todo o estado de São Paulo, a gente está em algumas cidades e geralmente pega ali um percentual grande, mas são casos, né? Alguns casos que são de 80% a 90%, 100% que a gente busca. Mas assim, olhando esse cenário, como é que a gente faz para ser assertivo em estar impactando a pessoa certa daquela cidade, considerando que tem que ter fibra lá disponível? Bom, se cidade é algo muito amplo, a gente precisa pensar num centroide. E para aqueles que estão aqui, os alunos, né, que estão assistindo com a gente e todos os convidados, um centroide, ele faz parte, né, ele é conteúdo implícito dentro de um cluster. E que centroide é esse? O centroide, quando você olha o raio, precisa compor um conjunto de habitações, residências, prédios, que tem a nossa fibra disponível. Ao invés de olhar para a cidade, vamos olhar então para a latitude e longitude, a famosa geolocalização. Será que isso é possível? Será que isso é viável? Será que isso funciona? Bom, como todo bom projeto que você envolve machine learning, inteligência artificial, né? Que a gente quer responder uma hipótese, você não tenta responder uma hipótese por completo, usando toda a base que você tem. Vamos começar algo segmentado, pequeno. E o mais importante, se possível, tem que ter uma base de controle para você aferir o quanto assertivo você foi. Então, nós pegamos 5 cidades e fizemos 2 campanhas. Uma campanha com 2 conjuntos de anúncio. Uma campanha focada nas 5 cidades, outra campanha focada no latitude e longitude, né? Nos clusters que nós encontramos, com um raio ali de 2 quilômetros mais ou menos, porque é super importante, né? Você sempre está atento à questão de anonimização, privacidade, né? Muito embora a gente não soubesse quem estivesse lá, porque a nossa preocupação era o seguinte: quero pegar meus pontos de fibra, onde eu tenho maior disponibilidade, né? Que é o famoso HP, Homer Passed, e eu quero atingir o público que tem o potencial de compra daquela fibra. Então, ao invés de olhar a cidade, eu quero olhar alguns clusters, algumas regiões específicas daquela cidade e entender se eu sou assertivo o suficiente. Porque é um investimento considerável você trabalhar com digital media. Bom, fizemos esse grupo controle, né, com essas 5 cidades, criamos para essas mesmas cidades os nossos clusters, né, onde estava ali a latitude e longitude com um raio de 1 a 2 quilômetros, e o resultado foi já dentro da casa de 2 dígitos percentuais. Acreditem, isso tem um valor enorme, porque quando você começa a impactar o maior número de pessoas que você tem a chance de fazer uma conversão de venda, ou seja, você acerta a pessoa que efetivamente tem ali disponível uma fibra, porque imaginem que quando você ataca uma cidade inteira, uma pessoa que está sendo impactada, ela pode não ter fibra passando na sua rua, né? Isso acontece com qualquer concorrente e conosco também. Então, nesse contexto, eu consegui ser mais assertivo com um investimento menor e trouxe um resultado mais específico e mensurável e interessante do que você pensar em deixa eu atacar a cidade, ao invés de atacar a cidade, vamos atacar um cluster de cidades. Foi tão interessante esse case, e obviamente ele está na segunda step e tem mais alguns para a gente rodar, que a gente quer aumentar agora a quantidade de atuação, o número de atuação, né, a abrangência, que o próprio Facebook pediu para a gente apresentar para o time deles, como que a gente pensou em fazer, como que a gente viabilizou, né? E obviamente não fui eu que viabilizei, quem viabilizou foi meu time, que está ali de análise de insights, também formado por doutores, mestres, pessoas também que estavam no corporativo e evoluíram, começaram a estudar, ou seja, uma vez que a gente está próximo do negócio e começa a entender quais são os pain points, quais são as oportunidades, pensar em algo que você entregue rápido, buscando responder aquela hipótese em pedaços, te traz um resultado interessante. Então, esse case continua evoluindo, a gente já percebe que tem outras oportunidades de ajustes e melhorias nesses clusters e, consequentemente, trazer maior eficiência
no investimento de estar atingindo a pessoa certa para oferecer o produto certo. Obrigada. Alessandra? Agora a Lari. Lari já passou? Já passou. Ah, então eu buguei aqui. Me perdoe. Agora vamos finalizando aqui com a última rodada. Eu gostaria que vocês deixassem aqui para os nossos colegas uma dica de ouro. Que dica de ouro vocês deixariam aqui para os nossos alunos? Bom, eu vou começar aqui então. Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Eu gosto muito de passar a mensagem para a galera que está começando de que o mundo corporativo ele exige velocidade, obviamente, né? Assim, quando a gente recebeu os primeiros cientistas de dados e todos eles vieram do mundo acadêmico, maioria doutorandos, né? E galera que estava acostumada a fazer muito pesquisa, eu tomei um choque, né, no pace, na velocidade deles, porque eles gostavam muito de fazer estudos aprofundados e ter muita certeza do que eles estavam gerando, mas a empresa precisa entregar constantemente resultados, produtos e retorno financeiro. Então, essa dualidade, né, da velocidade do que a empresa precisa e o que você quer fazer em termos de qualidade quando se trata de dados, ela é muito questionada o tempo inteiro, né? E eu, como líder lá, né, executivo, tinha conversas assim duras, né, com a equipe, de falar assim, gente, a gente não pode ser ou não pretende ser um time de pesquisa e inovação. A gente pretende ser uma fábrica de produzir inteligência. Então, como que a gente pensa dessa forma? E aí a gente tem que modular algumas questões para quem está começando, né? Primeiro, ter um plano, né? A estratégia, ela é tudo. Então, não se deixar levar pelo hype é muito importante, porque a gente é bombardeado pelos fornecedores, trazendo soluções mágicas o tempo inteiro, falando, eu tenho uma esteira aqui que agora, sim, o AutoML, o Auto Machine Learning vai fazer tudo por você, vai fazer você virar um cientista de dados, Citizen Data Science. E obviamente, isso não é tão automático assim, né? Então, até mesmo para quem vai usar um AutoML, é preciso algum nível de educação básica de como produzir algo consistente e acurado, né? E tem alguma uma informação de fato valiosa. E outra coisa que eu acho muito importante é a qualidade do dado. Então, para você fazer um bom trabalho de inteligência artificial, 80% a 90% do esforço é você qualificar o dado. Então, um trabalho de governança muito forte, um trabalho de engenharia muito cuidadoso. Então, por isso até que os engenheiros de dados, a gente acaba não falando tanto deles, eles são a grande massa que promove essa estrutura toda, porque, no final das contas, os trabalhos que os caras fazem é pensar nas rodovias, né, e pensar em como deixá-las bastante robustas do ponto de vista de asfalto, de sinalização, de estradas vicinais e por aí vai. Então, acho que a gente tem que olhar bastante bem para essa questão do planejamento, da qualidade, não perder o foco e garantir que a comunicação aconteça em todos os níveis, porque isso é super importante. Então, essas são as minhas principais dicas de quem já bateu muita cabeça nos últimos 3 anos, 4 anos, que ainda falta muita coisa, né? Assim, eu não atingi toda a companhia ainda, a gente agora está olhando muito para o time de back-office e quem não foi privilegiado na primeira fase. Então, acho que a gente agora tem aí uma estrada boa para garantir outros aprendizados, né? Mas esses eu, com certeza, indico sem dúvida, tá? Obrigada, Washington. Acho que sou eu. Vamos lá. Bom, gente, só para começar, só trazer um dado bacana, talvez vocês já tenham visto no curso, mas é importante reforçar, né? De acordo com a Gartner, 85%
dos modelos de machine learning ou inteligência artificial não são implantados. Nossa, uau! Vocês já, assim, vocês trabalham com o tema de dados e principalmente com modelagem, vocês sabem que isso é real, tá? Vocês vão ver que tem muito projeto que no meio do caminho, ou por conta de não ter um alinhamento, que é o grande insight que eu vou trazer, com o negócio, ou colocando tudo que o Washington falou aqui, essa questão de preparação de dados adequada, não ter também já previsto se é possível fazer a implantação do ponto de vista técnico, né, de tecnologia mesmo, se consegue fazer a implantação desde o início das discussões, dos primeiros brainstorms, do blueprint mesmo do projeto. Isso é muito importante para sucesso ou não de uma implantação de alguma solução com machine learning e inteligência artificial. Então, a questão de proximidade com o negócio, para mim, é fundamental. Então, se eu posso deixar alguma sugestão para vocês que vão, ou que já estão trabalhando com o tema e estão ainda patinando, ou quem vai entrar no tema de dados agora e analytics, para ter algo em mente, é um alinhamento muito próximo com o negócio. Todos aqui já falaram a respeito disso, mas eu acho que essa é a principal dica, pelo menos é aquilo que eu sigo e eu passo muito para as pessoas que trabalham comigo, é um entendimento muito claro do que o negócio precisa, uma preparação de dados muito intensa. Então, assim, como o Washington falou, eu diria que é mais de 90% do esforço tem que estar dedicado ali à preparação dos dados, porque depois você determinar um target, determinou o target com o negócio, ou target, ou quando não há target, também quando não há target, mas determinou o problema. E preparou bem os dados, gente, aí tá muito simples, né? Aí é mais uma questão de validação para ver se está ok, mas a geração do modelo em si, hoje em dia, é muito simples, né? Hoje tem N plataformas, é compartilhado com todo mundo, o mundo inteiro utiliza esses ferramentais com machine learning e os códigos estão aí disponíveis aí em várias libs aí para todo mundo rodar, mas o importante é o que está por trás. Então, saber utilizar estatística, saber utilizar as ferramentas de dados é muito importante, mas se você não tiver a mesma preocupação com o entendimento de negócio, aproveitar esse conhecimento, essa capacidade que você tem de utilização de dados para interagir com o negócio, a chance de falhar é enorme, os dados estão aí para mostrar quem falha, quem não falha. Então, eu diria que esse é o grande insight. E mais um só, que foi que eu já salientei aqui algumas vezes, eu sempre começaria pelo core, nunca pela inovação. Inovar é algo amplo, você pode chegar lá, você pode dar uma sorte, né, de encontrar algum insight interessante, mas primeiro você precisa mostrar valor. Então, começa pelo core, pega algum tema muito interessante de qualquer empresa que você trabalhe e comece a mostrar que é possível ganhar escala, é possível gerar valor de formas diferentes, é possível aumentar a velocidade, é possível gerar previsibilidade. É muito interessante isso para mostrar algum tipo de valor e gerar o change management, né? Criar a questão do data-driven como algo interessante para a companhia. Se não vê valor, não investe. Então, essas são as duas principais dicas, a questão de negócio, a questão do core, e eu deixo aí com vocês. Foi um prazer aí falar com vocês, acho que a gente fala na sequência, mas já deixo aí o recado. Obrigado, gente. Obrigada pela regra de ouro, adoramos. Agora, super gaioto. Vamos lá, eu vou compartilhar meus 2 centavos com vocês. Eu não sei se existe uma regra de ouro, mas existem várias pratas aqui que a gente tem que colher. Conecte-se aos objetivos estratégicos. O Washington trouxe um ponto importantíssimo, né? O próprio André reforçou. É super legal fazer algo inovador, é super legal, você está sempre no laboratório, só que a empresa, ela tem um objetivo, ela tem uma natureza, ela tem um propósito. Então, conecte-se aos objetivos estratégicos. Entenda as dores da companhia e das áreas que estão ali na companhia. Todas as áreas têm dores, todas as áreas têm oportunidades, por menor ou maior que existam. Atendimento ao cliente, marketing, produtos, operações, a TI principalmente, monitorias, customer experience, mídia, novas receitas, independente das áreas, elas têm dores. Isso é um excelente driver. Poxa, não sei por onde começar.
vai entender as dores. Aproxime-se, ouça, apoia na definição da hipótese. Não é fácil escrever uma hipótese a ser respondida. Apoie. Lembre-se que ninguém é obrigado a entender com profundidade sobre as técnicas, sobre método científico. Então, como a nossa estrutura, né, dos colegas aqui, tem essa capacidade, essa competência, ensine, gere os insights e aprendam em conjunto. Né? A gente vai saber explicar estatisticamente aquele insight. A gente vai poder até saber explicar pela visão do negócio até a página 2. Mas da página 3 em diante é a área de business que entende. Então, ouça, receba-os. Né? Teste em pequena escala, que foi o case que eu trouxe. Aí sim, faça laboratórios, mas não só pensando em inovação, naquilo que você pode evoluir. E use os próximos resultados para que você possa evoluir. E evolua. Busque evolução contínua com seus erros. Tenha processo. Gente, esse assunto é super importante, processos. Tenham processos bem definidos. Design partner. Início, meio e fim. Se você não tiver processos bem definidos, as pessoas vão sempre tentar entender ou desenhar um processo à medida que surge uma nova necessidade. E isso você perde tempo, porque tem pessoas que já pensaram nisso. Então, use processo. Tenha processos com foco em qualidade. Se você colocar algo ruim como dados, se você colocar dados ruins, você vai ter resultados que não vão fazer sentido nenhum. Né? O mercado fala que é garbage in, garbage out. Então, tem que ter qualidade. Dados têm que ter qualidade. As pessoas são o mais importante que tem na empresa. A pessoa, o maior ativo, é aquilo que faz a empresa existir. Ouça as pessoas, valide entendimento, aprenda e ensine. Ou seja, seja parceira e tenha resiliência. Porque, mais uma vez, ninguém é obrigado a saber do todo. Pense em data products. E o que são data products? Não é modelo estatístico. O modelo estatístico é um meio de um data product. O modelo de churn do André é um data product. O modelo de novas formas de entender a saúde de uma pessoa é um data product do Washington. O modelo que a gente da Nestlé, que a Larissa trouxe, é um data product. Isso são produtos de dados. E como produto, ele é passivo de evolução, ele é passivo de revisão. Isso é muito bom. Automatiza os processos. Começa pelos seus em Data Analytics, DataOps, MLOps aqui, para os alunos que estão chegando. Pensa em DataOps, MLOps, um monte de topo de letrinha, mas vai pesquisar, tem muita informação boa na internet. Adote modelo ágil, seja o Safe, com o Scrum, seja a Kanban, não importa. Adote o modelo ágil. A sua empresa geralmente já trabalha com isso, ela não trabalhar, leve essa cultura, é super importante. Squads, bem definida, as tribes, os chapters na Squad, o Squad Lead, não abra mão disso. O PO, que é uma figura tão importante. Os Scrums e os nossos amigos, engenheiro de dados, cientista de dados, o Information Design, o Data Visualization Engineer. Também pensem e considerem, mais uma sobreletrinha, gente, OKRs, como gestão de resultados. Usem OKR. OKR é uma forma muito interessante de trabalhar. E ela tem um fit com o modelo ágil que dá gosto de ver. Lembre-se também, e finalizando aqui, para a Larissa poder fechar com chave de ouro, tecnologia é meio. Tecnologia não é fim. Fim é aquilo que a gente entrega como solução para a empresa. E é muito comum, gente, e se permitam um pouquinho, mas não deixe uma certa situação que acontece tomar conta de vocês. É muito bom a gente se apaixonar pela solução que a gente faz. Olha só, fiz um modelo, que fantástico. Olha, o churn está batendo, sensacional. É super normal isso acontecer, e eu já vi situações como essa. Mas o mais importante, a mensagem aqui é: se apaixone pelos resultados e não pela solução. Então, se eu posso dividir um pouquinho do que eu venho aprendendo com os meus erros, com os colegas, está aqui um pouquinho do que eu posso compartilhar. Obrigado mais uma vez pela compartilhar tanta coisa interessante que eu estou ouvindo aqui. E acreditem, gente, vocês que estão aí do outro lado assistindo, tem muito valor o que foi dito até aqui. Estão agradecendo aqui, dizendo que já estão tendo ideias para implementação já no curto prazo, na semana. É tão bom, né? Ouvir aí a voz da experiência. E agora, para finalizar a nossa live de hoje, a nossa Larissa, com o patrocínio Tic Tac, qual seria a sua dica?
Vocês me escutam bem? Escuta, Sim. deu uma travadinha aqui. Tá, legal. Bom, só para fechar aqui, acho que eles já falaram as principais dicas aí, né? Não vou ser repetitiva, mas acho que, de novo, para a gente poder, de fato, começar a trabalhar sobre... Porque dado por si só, ele é custo para a organização, né? Ele não é valor. O dado sozinho ali, ele gera custo de infra e alto, custo de estrutura, né? Então, de fato, a gente precisa extrair valor destes dados. E tudo começa por entendimento do problema que a gente vai resolver. Entendimento do desafio, do problema do usuário. Sempre é o usuário final que a gente tem que escutar em primeiro lugar. E a partir disso, uma vez entendido, seja através de dados, porque muitas vezes o digital nos permite entender os desafios e essas dores através dos dados, ou mesmo através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, a gente monta esse cenário. Entendendo isso e fechando isso numa visão estratégica, a pergunta que a gente precisa sempre fazer é por quê, por quê, por quê? Né? Até que a gente tenha... Eu pergunto muito para o por que a gente está fazendo isso? Mas por quê? Por quê? Porque no fim, às vezes, a gente entra num flow que a gente sai fazendo e a gente esquece sempre do porquê a gente está fazendo aquilo. E a partir do momento que eu entendi o porquê e detalhei bem esse problema, eu vou trabalhar na solução. Mas ela precisa ser simples. Precisa ser rápida. A gente precisa quebrar, porque a hora que a gente vai olhar o desafio da empresa, ainda mais pensando, né, numa Nestlé da vida que tem 100 anos do Brasil, a gente pode passar aqui, eu falo, 1 ano, 2 anos ali, detalhando todos os problemas, detalhando todos os pontos, pensando numa solução end-to-end, e isso pode levar anos, né? Então, como que a gente olha para esse problema, quebra ele em pedacinhos e, de fato, pensa em soluções rápidas, soluções simples, e que elas vão evoluindo ao longo do tempo, ao longo dessa feedback do nosso consumidor, cliente e colaborador. Tá? E, por fim, o tema de change management, que é super importante, comunicar, seja através muito importante a liderança fazer parte dessa comunicação, mas também em toda a estrutura da empresa, todo mundo falar essa linguagem, a mesma linguagem, através de cases, através de compartilhar o que está acontecendo fora e dentro das organizações. Então é isso que eu tenho para hoje. Bom, Larissa, muito obrigada, Gaioto, muito obrigada, Washington, André, eu estou muito feliz com tudo que eu ouvi, eu estou bastante feliz, aprendi muita coisa com vocês, tenho certeza que os alunos também, está tendo muito elogio aqui, pessoas de vários estados brasileiros, tem alguém da família Gaioto, Lucas José Gaioto está aqui mandando um abraço, falou assim, boa, que beleza, minha mãe também está aqui na live, mandando um super abraço para vocês. Enfim, muito obrigada, pessoal, que estão aqui comigo. Obrigada a vocês aí que estão, alunos e convidados que estão seguindo esta live pelo YouTube. E lembrando que nós temos amanhã um mini curso gratuito de segmentação de base de dados, segmentação de clientes, que já é um passinho, né? E aí vocês vão entender o que é aquela centroide que o Gaioto falou. Gente, cadê a centroide? Cadê o centro do grupo de clientes? Eu sei que é uma sexta-feira, mas esse conhecimento será muito importante para vocês. E durante a próxima semana, teremos também atividades incríveis e principalmente sobre metaverso, que ainda é algo novo, não é? Para muitos profissionais. Então, até breve, pessoal. Tchau, 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 tchau. O YouTube ainda está aberto, tá, pessoal? Ainda vai demorar uns 5, 10 minutos. Muito obrigada, Larissa. Muito prazer e obrigada, Gaioto. Hashtag tamo junto. André, seja sempre bem-vindo e o Washington também, tá bem? Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Maravilhoso. noite. André, Larissa, Lê. É teu irmão, Gaioto? Valeu. O Lauro José? Não. Esse Gaioto é teu irmão? Não, não que eu saiba. Uma coincidência, né? Lucas José Gaioto? Tem muito Gaioto em Salesópolis com 2 T's, né? Olha só, que Paulo, legal. Tem bastante Gaioto. Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Foi um prazer. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, obrigado.